O Cavaleiro das Trevas Ressurge foi o filme que encerrou a trilogia do Batman de Christopher Nolan. Mas o que muitos não lembram é que o filme teve um jogo oficial adaptado para celular em 2012. E estamos falando de um jogo do Batman desenvolvido pela empresa Gameloft. E que nos dias de hoje não é mais possível jogar esse jogo oficialmente. Se você entrar na App Store da Apple ou da Play Store do Google, você não vai conseguir mais encontrar o jogo. O que é realmente uma pena, porque esse jogo do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, na verdade, tem muitas coisas boas. É um jogo extremamente ousado para mobile, feito em 2012. Esse game do Batman segue a história do Cavaleiro das Trevas Ressurge, tomando várias liberdades em relação a como que a história é contada. Vocês lembram daqueles jogos baseados em filmes nos anos 2000? Que a gente teve basicamente o jogo do Batman Begins e os jogos do Homem-Aranha. Esse jogo do Cavaleiro das Trevas lembra muito esses jogos dos anos 2000, principalmente do jeito que a história é contada. Como a história precisa ser esticada para que o jogo tenha mais horas de duração, os desenvolvedores colocam vários novos detalhes dentro da trama e até incluem participações especiais de vilões. E esse daqui tem esse detalhe muito grande, porque como ele é para mobile, você esperaria que ele fosse muito mais simples. Mas não, esse jogo realmente tenta ser um jogo grande, com mecânicas de jogos grandes, história, gameplay, não sei o que. Eles realmente estavam tentando. Na época, era possível baixar o game para Android e iOS. O jogo deixou de estar disponível em 2016, quando a Gameloft perdeu os direitos de licença de jogos do Batman. E assim, do nada, o jogo foi retirado das lojas de aplicativo para nunca mais voltar. É por isso que no vídeo de hoje a gente vai passar a limpo todo esse jogo do Cavaleiro das Trevas Ressurge. E vamos ver de fato, né, se a fama que esse jogo tem de ser o melhor jogo mobile da DC, desde Cavaleiro das Trevas, será? Se prepara, porque esse jogo é surpreendente. A primeira coisa que chama a atenção é o menu da tela inicial, que realmente parece um menu de jogo de console, e não um menu para mobile, sabe? Poxa, olha só, tem esse menu aqui chamado de coleção, na qual são os itens que você desbloqueia durante o jogo. O quê? Um jogo single player para celular que tem itens desbloqueáveis que você não precisa pagar? Pois é, outros tempos, outros tempos. Na verdade, como a gente está falando de um jogo de 2012, estamos falando dos primeiros grandes jogos para mobile. E muito da lógica de jogos de console acabava sendo aplicada nesse tipo de jogo. É por isso que se você comparar o menu de um jogo como esse do Cavaleiro das Trevas Ressurge, como o menu de um jogo recente como o Marvel Snap, vai ser completamente diferente uma coisa com a outra. E isso pro bem e pro mal. E olha só, assim que começamos, temos uma cutscene do Batman no topo de um prédio com áudio e tudo. E gente, olhem esses gráficos. Quer dizer, ok, não é nenhum PlayStation 5, mas estamos falando de um jogo para celular de 2012. Isso daqui rodava num Galaxy S3. Quer dizer, na teoria era para rodar. E também dá uma olhada nos detalhes do uniforme do Batman. Isso é realmente bem impressionante para o jogo mobile. E se você olhar a lista de jogos da Gameloft na época, eles também fizeram jogos do Homem-Aranha e de outras franquias. Só que esse jogo do Batman talvez seja o jogo que eles mais se esforçaram para fazer o mais impressionante possível para a época. Eu ouso dizer que esse é o jogo mais ambicioso da Gameloft. Porque a câmera fica atrás do Batman, você se movimenta com o personagem num ambiente totalmente em 3D. Você não tem as restrições que geralmente você tem num jogo mobile. É óbvio que ambição nem sempre é uma coisa boa. A gente viu, né, o Batman e Robin lá da época do PlayStation 1, que era um jogo extremamente ambicioso e o jogo era uma porcaria. Inclusive, o gameplay lembra um pouco os jogos Arkham, bem menos incorporado, com bem menos mecânicas para mobile. Você aqui tem os botões de soco, de desviada e de batirangue, porque estamos falando de um jogo que não tem controle. É tudo pelo touchscreen. E é por isso que enquanto vocês estão vendo essas imagens, sempre vai aparecer os botões para você saber o que você tem que apertar. O jogo se inicia com o Batman já atuando em Gotham. Ou seja, todo aquele início do filme do Batman aposentado e tal, é cortado para a gente já começar com uma fase na qual a Selina Kyle está em perigo e que o Batman precisa resgatá-la. E quando eu disse que a história desse jogo toma muitas liberdades com o que acontece no filme,
É disso que eu tô falando. O Batman nunca resgata a Mulher Gato nessa cena aqui. Mas é aquele negócio, né? Se eles fossem só começar de fato o jogo quando o Batman volta ativa, ia ser lá na metade do filme, quando o Bane tá roubando o banco. Então, eu acho que eles tiveram que fazer algumas adaptações pro jogo não começar no meio do filme. E bem, é aqui que começa a parte impressionante desse jogo. Porque você começa a passar pelos prédios de Gotham, derrubando capangas do Bane. Essa primeira fase serve bem como uma fase de tutorial. Vemos aqui como que funciona o modo stealth, o modo de luta e até mesmo tem uma mecânica do gancho para a gente se pendurar e ir no topo de um prédio. E olha, eu realmente fiquei de boca aberta nessa parte, porque a gente tá falando de um jogo de 2012. E é aqui que veio o momento de explodir a cabeça. O jogo é mundo aberto. Eles fizeram uma Gotham no mundo aberto. Todos os prédios que a gente vê aí nas fases pertencem a um mundo gigante e você pode usar o gancho em qualquer prédio. Exatamente como a franquia Arkham. É por isso que eu digo, esse jogo ele quer ser Arkham para mobile. Ah, Gabriel, mas então esse jogo é tudo isso mesmo? Não é tudo isso não. Porque apesar dele ter essa ousadia e a alegria de querer ser como Arkham num jogo do Batman Cavaleiro das Trevas, eu realmente admiro isso, o resto do jogo é muito mal polido. Como por exemplo aqui, que eu derrubo esse cara, ou nesse momento aqui que eu completei a missão e o jogo bugou e eu tive que fazer toda a missão de novo. Ou quando a gente coloca o inimigo na beirada do prédio e ele simplesmente some, sabe? Infelizmente, o jogo tá repleto desses bugs que atrapalham demais com a experiência. Então o jogo ele tem esse dilema, ele é extremamente ousado, ele tem muitas mecânicas, ele tem um mundo aberto, ele quer ser Arkham e ele tá adaptando a história livremente do Cavaleiro das Trevas Ressurge. E nenhuma dessas coisas ele faz direito. Quando chegamos no final da primeira fase, temos que enfrentar esses dois capangas, que servem como tutorial para o sistema de combate. Quando você olha assim, o sistema de combate, ele até que parece muito bom, né? Quer dizer, você tem o ataque, o contra-ataque, o batirangue e o pulo. Visualmente, ele é muito bonito. Até na parte do combate, o Batman tá dando esses socos, chutes, e parece que tá acontecendo uma grande coisa ali. Só que, na verdade, eu só tava apertando o botão. Eu não fazia nada. E aí eu não consigo entender. Se você quer fazer um jogo simples do Batman, por que você quer trazer essas mecânicas complexas da franquia Arkham? Por exemplo, o contra-ataque. O contra-ataque na franquia Arkham você só pode dar quando aparece aquela coisinha em cima da cabeça das pessoas. E aí você aperta o triângulo, o Y ali. Aqui nesse jogo, a janela do contra-ataque é muito grande. Vejam aqui, o cara tá praticamente dando um soco em mim, mas eu aperto o botão do contra-ataque e o Batman já garante por automático o contra-ataque. E com isso, o jogo quase se torna um jogo de ritmo. Soco, 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 contra-ataque. Soco, 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 contra-ataque. Só que assim, ó, se você acha que tá ruim, é óbvio que vai piorar. Piora. Porque no finalzinho dessa fase, a gente é introduzido a mecânica do voo. Porque é óbvio, né? Eles querem fazer o jogo Arkham para celular. Óbvio que ia ter a mecânica de planar no céu. E bem, essa mecânica de planar é o exemplo de como não adaptar uma ideia que vem dos consoles para um jogo touchscreen. E assim, ó, nesse trecho aqui da primeira fase é tranquilo, super de boas de passar, não tem erro. O problema é que depois vai ter uma missão lá na frente do jogo que você vai ter que planar para chegar no topo de um prédio e os inimigos não podem ver você. É o caos, é a tortura, não recomendo isso para ninguém. Porque assim, ó, é muito difícil, só que é um difícil de controlar. Você não sabe onde você tá mexendo direito. Você tem que dar graças a Deus que o Batman para bem na coisinha que te levanta para chegar na outra coisinha que te levanta e você chegar no topo do prédio. Até agora eu não sei como eu passei essa fase. Sinceramente, eu não sei como eu passei. E bem, depois que você passa da primeira fase, a gente tem mais cutscenes do Batman aterrissando no topo do prédio. E de novo, essas cutscenes são bem feitas, especialmente na questão do áudio. E com isso você vai lutar com mais capangas e conseguir salvar a Mulher Gato. E olha, eu realmente fiquei impressionado que ela realmente se parece a Anne Hathaway. Depois disso, eu tive uns probleminhas para me locomover em Gotham. Porque como eu disse, é um jogo mundo aberto. Você completa uma missão e o jogo te larga ali onde você deixou a missão. E para você chegar na outra missão, você tem que se locomover até essa missão. E bem, é GTA na veia. Só que imagina que se você tivesse que fazer isso no GTA sem ter que roubar um carro, você tem que ir a pé
até a missão. Pois é mais ou menos isso. Ah, Gabriel, mas você pode usar o gancho. Você pode usar o gancho. O problema do gancho é que ele não funciona como você espera que ele funcione, como na franquia Arkham. Que no Arkham City é uma maravilha, aquele deslocamento, né? Você aperta R1, pula, vai, dá plana, dá um gancho aqui, vai... Ok, maravilha. Aqui não é assim. Você usa o gancho e você fica no topo do prédio. E aí você caminha no topo do prédio. Depois disso você vai até a beiradinha do prédio, pula do jeito mais estranho possível, tenta planar, erra o plano, volta pro chão. Aí nesse momento eu percebi, não, chega. É melhor ir caminhando. E eu fui caminhando. É super chato, mas pelo menos caminhando você chega lá. E bem, quando chegamos na fase seguinte, a gente muda completamente de área. E entramos nesse banco, onde precisamos deter vários inimigos. E assim, ó, isso na verdade é bem ousado do jogo, né? De ter outros mapas dentro do mapa principal. E esse mapa, ele agir como se fosse o mapa predador da franquia Arkham. Sabe, aquele negócio que você vai no stealth, derrotando cada um, usando a estratégia, bem Batman. E bem, aqui vocês estão vendo que eu tentei fazer isso nas 2 primeiras tentativas. Depois, amigo, eu fui de peito aberto enfrentar 1 a 1 no soco. E eu descobri que é muito melhor ir no soco do que tentar ir no modo stealth. O modo stealth desse jogo, ele é muito demorado para as coisas acontecer. Você vai no stealth devagarzinho no cara, dá o stealth, toda a animação. 10 segundos depois você larga o corpo do cara, aí você vai pro próximo. Não vale a pena ir no modo stealth. Eles fizeram o modo stealth só pra dizer que tem, mas não vale a pena fazer. O negócio é você ir de peito aberto enfrentando 1 a 1, porque no momento que você tira os caras que tem arma e eles só ficam no soco contra você, você não vai morrer. É só ficar apertando botão, 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 contra-ataque que não tem como morrer. Não tem como morrer. Mesmo que tenha 30 pessoas ao seu redor. E isso é por causa do sistema de vida do jogo. Não tem aquela barrinha que vai caindo e tal. O que tem é um sistema de vida que lembra muito um jogo de FPS. E você só vai morrer depois que levar, sei lá, 200 de dano. A tela vai ficar totalmente vermelha e aí você vai morrer. E no momento que você descobre como que todas essas mecânicas funcionam, aí você começa a manipular os capangas a nunca matarem você. E bem, depois de enfrentar 20 capangas no soco mesmo, eu consegui passar deles. E ao completar essa missão, você começa uma fase de perseguição do Bane com o Bat-Pod. É isso mesmo, tem um veículo no meio de Gotham. O que, de novo, é muita ousadia e muita alegria para um jogo mobile. Porque esse jogo predata Arkham Knight, é antes do Batmóvel do Arkham Knight. E aqui você tá com um Bat-Pod no meio de Gotham. Por sorte, controlar o Bat-Pod não é tão ruim como planar. O lado ruim é que a parte do Bat-Pod, ela dura apenas 1 minuto e mais serve para você se deslocar entre uma coisa e outra. Ah, Gabriel, mas você então mentiu, por que você não usou Bat-Pod antes? Então assim, ó, esse é um problema do jogo. Porque o Bat-Pod, ele só fica num lugar. Você não tem o poder de chamar o Bat-Pod para você sentar na moto e se deslocar. Não, você tem que ir até onde está o Bat-Pod. E simplesmente não vale a pena você se deslocar até o Bat-Pod para daí ir até a missão. Então eu só usei realmente o Bat-Pod quando o jogo pedia para usar. Ah, você tem que fazer essa missão com o Bat-Pod. Então tá, daí eu vou lá, pego. Mas infelizmente, você não usa muito o Bat-Pod ao longo do jogo. E bem, é agora que a gente chega na estação de trem. E começamos a fazer o caminho para alcançar o Bane e ter a famosa luta entre os dois do filme. E aqui a gente tem um mapa bem grande que você precisa incapacitar os bandidos enquanto liga alguns computadores. É bem básico, mas olhando em retrospectiva é a melhor fase do jogo. Depois disso, continuamos com um grande corredor cheio de inimigo até que chegamos no Bane. Bem, é o que você está esperando. A luta do Bane é igual a todas as outras lutas de capanga. Só que ele tem uma vida gigante. Eu simplesmente fiquei parado, apertando o botão do soco sem parar. E mesmo apanhando de vez em quando o Bane, eu consegui vencer. Então, em termos de gameplay, isso é fraquíssimo. Mas depois a gente tem uma espécie de cutscene com ilustrações que eu realmente achei bem maneiras. Enfim, ao ser derrotado pelo Bane, o Batman é levado para aquele poço lá que aparece no filme. E o legal é que nessa fase a gente não controla o Batman, e sim o Bruce Wayne. O Bane avisa que vai destruir Gotham e tudo mais, todo aquele negócio que a gente tem no filme. Temos mais uma cutscene com ilustrações maneiras e a gente vai para a fase. Aqui o negócio é avançar nos corredores da caverna até chegar no poço. E olha, aqui vem uma parte realmente bem boa do jogo, que é a parte da subida do poço. Porque tem toda aquela sequência de apertar botões, estilo Uncharted e God of War, que na verdade é bem legal. Não tanto pela sequência de botões, e sim pela cutscene que está acontecendo ali.
Porque enquanto você vai subindo, o jogo vai repetindo frases que tem na trilogia do Cavaleiro das Trevas. E aí você tem o Alfred, né? Por que caímos, patrão Bruce? Para aprendermos a nos levantar. E tipo, não é tão bom quanto no filme, mas ficou bem feito. E bem, ao subir o poço, você retorna para Gotham. E nesse momento da história, o Bane já tomou conta da cidade e o Batman precisa reconquistar ela. É aqui que você realmente explora o mundo aberto da cidade. Temos essa missão que você derrota bandidos na praça. E depois essa que você passa pelo helicóptero e conversa com o Robin do Nolan, o Blake, que por algum motivo tem essa animação muito engraçada enquanto fala. E assim, eu sei que eu tô reclamando bastante do jogo, mas a verdade é que até esse momento, o jogo é legal. Você teve a fase ali no mundo aberto, depois você teve a fase dentro de um banco, depois você teve a fase ali no trem, a fase ali no poço. São fases fechadas que mesmo com todas as limitações do jogo, é legal de conhecer elas. O problema é que agora o jogo praticamente não vai mais ter essas fases. Ou melhor, até vai ter, é uma ou duas que eu vou falar quais são. Só que a grande maioria das missões agora se passam no mundo aberto de Gotham. E eu juro pra vocês, são todas iguais. O jogo fica muito chato, muito monótono. Eu lembro que quando eu joguei esse jogo em 2013, 2014, eu parei exatamente aqui. E não foi à toa que o Gabriel do passado parou o jogo aqui. Porque olha, você tem que ter muita paciência para continuar o jogo a partir daqui. O jogo tem 300 missões iguais. Esse jogo é infinito. E o que eu acho que irrita mais é que no filme, quando o Batman chega em Gotham, a gente já tá no terceiro ato. E aqui nesse jogo a gente tá basicamente no ato 2. Então imagina o tamanho do nível da enrolação que eles fazem no momento que o Batman volta para Gotham, até o momento que você tem que derrotar o Bane. E claro, para ter tamanha enrolação, eles tiveram que mudar muitas coisas da história. Mas muitas coisas mesmo. Nós aqui salvamos a senhorita Tate, o Lucius Fox, reativamos uma usina elétrica. Tipo, nada disso acontece no filme. É realmente um monte de fase de videogame, porque eu acho que alguém disse que esse jogo estava muito curto, e eles queriam enrolar o jogo para ter 3, 4, 5 horas de duração. E eles começaram a fazer isso. Sem falar que tem fases muito chatas, como essa de perseguir um helicóptero. Essa fase aqui da usina elétrica, que é igual a todas as outras, que é basicamente você chegar no mapa, usar o gancho para ficar no topo do prédio e derrotar os snipers, e depois ir fazendo o seu caminho de cima para baixo, derrotando os capangas. É só isso, eu resumi aqui 80% das missões do jogo. Só que bem, foi nesse momento, quando eu tava jogando, que eu percebi que eu tava no capítulo 2 de 6. Foi quando bateu a depressão, porque eu fiquei 2 horas batalhando no jogo para chegar no capítulo 2, e tem 6 capítulos! Pois é, tem 6 capítulos. E bem, por causa do vídeo, eu continuei. Passei por várias missões envolvendo bombas, de salvar um bairro, de derrotar todos os vilões que estão ali, de destruir os furgões do Bane. Mas assim, nem tudo é um desastre, porque tem algumas missões que até que tentam. Como é o caso das missões que envolve o Espantalho. No filme a gente lembra que ele aparece só com aquele cameo julgando as pessoas. E aqui também, mas tem um capítulo inteiro voltado ao Espantalho. E a missão mais legal é essa que acontece num estádio de futebol americano. E assim, eu não sei se talvez tenha sido apenas uma coincidência, mas até que lembrou um pouco aquele episódio do Batman Animated Series, que o Espantalho tenta usar a toxina do medo num jogo de futebol. Assim, talvez não tenha nada a ver, mas eu lembrei. Enfim, depois dessa missão do estádio, o jogo continua enrolando com o Espantalho. E ele até tenta soltar o gás do medo por toda a Gotham. E aí foi quando eu percebi que os caras estavam, mudando completamente a história. E assim, isso aqui também não é uma reclamação. Eu até acho legal essa subplot envolvendo o Espantalho. Quer dizer, o Espantalho nesse jogo, ele aparece mais que o Bane. Porque o Bane, ele mal aparece, tem aquela batalha e depois é no final do jogo. O resto é só eles falando, temos que derrotar o Bane, o Bane, o Bane. E o Espantalho não, o Espantalho de fato aparece nas missões, sabe? Ele fala, ele tenta usar o gás do medo do Batman, faz vários planos, sabe? Pelo menos o Espantalho tenta alguma coisa nesse jogo. E bem, é aqui nessa parte do jogo que somos apresentados a uma nova mecânica. O veículo da Bat. É isso mesmo, a gente controla o veículo da Bat. E isso nem a franquia Arkham não ousou fazer. Fala mal do jogo do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Fala, Gabriel, fala! E olha, o pior que até que é legal de controlar o The Bat, eu vou dizer isso. Nessa missão do The Bat, você tem que derrubar os helicópteros e os veículos. E aí dane-se a regra de não matar do Batman, mas é divertido. O
problema é que você usa o The Bat nessa missão e eu acho que depois você não usa mais ele. Ou seja, tem 300 missões que você tem que desativar a C4, que não aguentava mais fazer isso, e tem uma missão do The Bat. Vocês entendem o desequilíbrio das coisas? Isso aqui é tipo o oposto do Arcanite. Tem muito Batmóvel e aqui tem pouco The Bat. Puxa vida. E bem, depois que a gente captura o espantalho, nós começamos o último capítulo. E é interessante ver como que esses últimos eventos se diferenciam totalmente do filme. Por exemplo, tem todo um discurso aqui do comissário Gordon sobre o Batman não ter matado o Harvey Dent, falando isso diretamente para os policiais. Mas não se empolgue muito, porque as missões finais são bem torturosas. Porque aqui envolve você encontrar a localização do Bane. E para isso, você tem que encontrar os capitães do Bane. E para conseguir encontrar esse cara, você tem que limpar os bairros de Gotham dos capangas do Bane. Ou seja, não basta limpar um bairro, você tem que limpar tipo 5 bairros para encontrar um capitão. E são 2. É isso que eu digo, o jogo enrola, e você tem que fazer e você não pode parar. Porque teve uma hora que eu parei e eu falei, vou voltar depois. E quando eu voltei eu tive que fazer tudo de novo. É uma tortura, é a enrolação. Enfim, quando você consegue finalmente a localização do Bane, você chega na missão final. E bem, depois dessas 300 enrolações, você pensa que a missão final vai ser legal. Sei lá, vai ter o The Bat, vai ter o Batpod, vai ter alguma coisa maneira? Não, é extremamente frustrante. Você chega na missão final, tem uma cutscene ali do Batman, e o Batman fica frente a frente com o Bane, e você luta no meio da rua com o Bane. Numa luta que é exatamente igual à primeira, só que mais demorada, porque o HP dele é gigante. E digo mais, no filme tem aquele plot twist que a senhorita Tate era a Talia al Ghul, e o jogo ele não fala nada sobre isso, ele simplesmente ignora. Mas o jogo tem a senhorita Tate. Então, dentro da história do jogo, a senhorita Tate não se revelou como Talia al Ghul. Ela tá ali. O vilão final é o Bane. E você derrota o Bane e acabou o jogo. Gente, como é que eles erraram isso, velho? Como é que eles fizeram? A única explicação que eu tenho é que acabou o orçamento de fazer o jogo, eles fizeram qualquer coisa ali e deu. Vai isso, vai. E deu, acabou o jogo ali. Quando você derrota o Bane, o Batman joga uma espécie de bomba onde ele está. E o Bane é derrotado. E é isso aí, a polícia diz que o cerco do Bane terminou e o jogo terminou, sobe os créditos. E bem, o Batman também fica vivo, não tem aquele negócio de sacrifício do Batman, a bomba, não tem nada disso. O Bane é derrotado, acabou o jogo, é isso aí. E pô gente, a parte da bomba, o jogo já tem o The Bat, já tem o veículo ali, tem a mecânica pronta. Por que não teve essa missão? E bem, depois disso, você pode continuar pegando os itens no mapa para fechar o jogo 100%. E obviamente que eu não fiz isso, não aguentava mais jogar esse jogo, dei por isso mesmo. Eu acho sinceramente que o grande problema desse jogo é o escopo dele. Ele é muito grande, ele é muito pretensioso. Eles querem abraçar o mundo, não dá. No início do jogo, quando ele tava com uma estrutura mais de fase, tem o banco, a estação de trem, o poço, o jogo funciona relativamente bem. Como um jogo linear que você vai matando os inimigos e passando pela fase. Quando você tá nessa estrutura, eu acho que o jogo, ele é bom. Ele é simples, mas ele é bom, divertido. Mas quando você volta pra Gotham e você tem esse mundo aberto e toda a cidade, e as missões que tem na cidade são exatamente iguais, e eles ficam enrolando a história, fazendo com que todo o jogo se passe no momento que o Batman volta pra cidade e ele tem que recuperar o moral da cidade, recuperar o moral dos policiais. Dane-se os policiais de Gotham, eles são os incompetentes que ficam presos no esgoto. Por que o Batman tem que fazer alguma coisa por eles? Mas enfim. Além disso, você tem esse jogo que tem muitas mecânicas da série Arkham. Um mapa aberto, Batpod, o The Bat, que é o veículo voador, e ele mal utiliza essas mecânicas. Em compensação, as coisas ruins têm aos montes. Muitas missões para desativar bombas, muitas missões para derrotar capangas. Olha, simplesmente era um jogo que era para ter 1 ou 2 horas no máximo, e eu acho que eu levei 10 horas por causa dessas repetições. Como eu disse, eu acho que o jogo inteiro tinha que ser em modo de fase e não em mundo aberto. A ambição de dizer que é um jogo mundo aberto para mobile tomou conta, não precisava ter isso. Mas assim, eu também não quero hatear muito, porque eu quero reconhecer a qualidade gráfica, porque é um jogo de 2012 e os gráficos são muito bons. Muitas pessoas podem ter nostalgia com esse jogo. E eu entendo completamente, até tenho. Mas de uma forma geral, a partir do capítulo 2 em diante, esse jogo não vale a pena. E bem, chegou a hora da nota. Pra mim é um jogo nota 5. Poderia ter sido bem melhor.
A primeira hora é boa, é para um jogo nota 7 de celular. Mas chega uma hora que você não aguenta mais jogar, os bugs interferem, a jogabilidade interfere, a movimentação interfere. Não dá, é assim, ó, nota 5, desculpa. Ah, Gabriel, mas então o melhor jogo da DC pra celular é nota 5? Então, eu não acho que esse é o melhor jogo da DC para celular. Eu, sincero, não acho. Tem outros jogos da DC que são bem melhores que esse daqui. E assim, ó, pra mim também foi muito decepcionante, porque eu tinha muita nostalgia pelo jogo. E chegar aqui e jogar o jogo e ele não ser tudo isso como eu queria que fosse, realmente foi decepcionante. Enfim, essa aqui é a minha opinião sincera do jogo. Galera, por favor, comentem aí o que vocês lembram desse jogo. E comente também outros jogos que vocês gostariam de ver nesse formato aqui. E bem, é isso aí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo do jogo perdido do Batman para celular. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.